Só os irmãos que estão felizes nessa noite. Provérbio capítulo 14, versículo 30. Aleluia! Irmãos, encontraram aí Provérbio 14, versículo 30? Queria que os irmãos não ficassem andando, circulando mais, nem conversando, ficassem atentos. Eu tenho algo de Deus muito forte aqui nessa palavra para os irmãos. Quem nessa manhã acordou e fez uma oração para Deus e disse assim: Deus, me livra de toda inveja. Quem fez essa oração? Ninguém. Então vamos ler a palavra de Deus. Olha o que diz. Quem encontrou, por gentileza? Metade da igreja encontrou, a metade ainda não encontrou. Bora encontrar. Aqui todo mundo achou? Então vamos ler. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Pode tomar os seus assentos. Pai que estás no céu, te louvo por essa oportunidade. Antes de ministrar a tua palavra, prepara os nossos corações, que é o centro na nossa vida, onde armazenamos os sentimentos, os desejos, as emoções. Pai, em nome de Jesus, prepara a nossa mente, onde nós começamos a entender, a receber todas as palavras que irão nessa noite ser ministrada através da minha vida e na inspiração do Espírito Santo de Deus. Transmita ao nosso coração aquilo que vem de Ti, Senhor, a Tua palavra que é poderosa. Nos dá o entendimento para aplicarmos da melhor forma, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Quando nós olhamos para esse versículo, que é muito rico no seu contexto, nós vamos entender muita coisa. Eu quero falar hoje sobre a inveja. A inveja, ela é um desejo carnal. Ela é obra da carne. A inveja é obra da carne. Qualquer ser humano pode sentir, pode ter esse sentimento de inveja. Pode ser cristão, pode não ser cristão. Ele tem possibilidade de sentir esse sentimento diabólico que é a inveja, obra da carne. Tudo que é obra da carne, né? Coisa da parte do inimigo. Então nós temos aqui alguns versículos que não vão ser todos que estão na Bíblia, porque não tem possibilidade devido ao tempo e nós temos horário. Então só posso passar aquilo que o horário me permite. Então o que der para a gente passar, a gente passa, e será o suficiente para alertarmos a nossa vida a andarmos na direção certa. Os cultos de ensino geralmente são assim. O culto de ensino, normalmente, ele é apenas o hino da harpa, uma leitura da palavra, uma oração de joelho,
e depois a palavra. É muito rápido. Aqui a gente dá algumas oportunidades para os irmãos, para não ficar aquela coisa muito chata, e aí a gente dá mais oportunidades. Mas vamos lá. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós lembramos de Tiago no capítulo 3, versículo 16, falando de inveja. E eu queria que os irmãos, alguém procurasse Tiago 3,16, porque esse sentimento inveja, ele perturba e é uma obra perversa, o sentimento de inveja. Então, nós vemos que os ossos apodrecem por causa da inveja. Então, tem gente que os ossos delas são podres por causa da inveja. Quem entendeu? A Bíblia diz aqui em Provérbio 14:30, como nós lemos, que a inveja apodrece os ossos. E nós vamos ver algumas pessoas na Bíblia Sagrada que foram tomadas por esse sentimento maligno, ruim, que é a inveja. Oi. Quem encontrou a inveja, ela traz uma perturbação, é uma obra perversa. Lê aí para nós concluirmos. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, do versículo. Aleluia. Pode ler o 16. Porque a inveja. Deixa eu colocar aqui para. Porque onde há inveja é espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Entendeu? Aonde há inveja, esse há aqui é de existe ou existir. Aonde existir a inveja, ou seja, aonde há habitar, aonde mora a inveja. Então nós vemos aí que é algo que a pessoa já tem dentro de si, a inveja, porque são obras da carne. Então tem pessoas que ela já tem dentro dela esse sentimento, e nós vemos aqui que é algo perverso, entendeu? É algo muito ruim. Tiago disse para nós. Então a inveja não é algo muito bom. É algo muito ruim. Por isso que hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, para alguém se despertar acerca da inveja, para que ela não venha ter entrada na sua vida, para que a inveja não venha ter sucesso contra a sua vida, mas que a inveja ela venha fracassar contra a sua vida. Então nós precisamos entender isso e temos que estudar sobre isso. A inveja ela pode existir entre os irmãos. Sim. A inveja não é só no mundo dos ímpios, não. A inveja ela existe entre os irmãos. Quem tem Bíblia aí? Gálatas, capítulo 5, versículo 26. É normal a inveja nas pessoas ímpias que não conhecem a Cristo, é normal. Agora, quando nós vemos dentro da igreja, no meio dos irmãos, isso deixa a gente muito triste. Deus se entristece muito com isso. E nós vamos entender e vamos ler. Gálatas 5, 26, quem encontrou, as irmãs aí encontraram, por gentileza. 5, 26, por gentileza. O que é que diz aí? Irritando uns, nos invejando nos uns aos outros. Amém. Então, Paulo ele percebe que há esse sentimento dentro da igreja, dos irmãos de Galácia, aonde já tinha uma igreja
e já existia esse sentimento ruim, essa obra da carne, a inveja. Sentimento ruim, amém? Então é um perigo, queridos. E Paulo alerta para que não venha a existir entre os irmãos. Você acha bonito um irmão com inveja do outro? A inveja, ela também é uma cobiça. A inveja, ela é também um desejo ruim. Porque tudo que vem da inveja é ruim. Não tem nada bom que saia da inveja. O que sai bom sai do amor. O amor, sim. Tudo o que gera pelo amor ou do amor é bom. Mas a inveja não. Porque a inveja é uma obra carnal. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 4, versículo 8. Quantos irmãos procura? O primeiro homicídio. O primeiro homicídio na Bíblia Sagrada foi por causa da inveja. Caim sentiu inveja de Abel e o matou. Matou seu irmão por causa da inveja. Encontrou aí, irmão? Quem encontrou Gênesis 4, 8? Glória a Deus. Falou Caim com seu irmão Abel, e suicidou-se, que, estando ele no campo. Ajuda ele aí, varão. Já? Isso, 4:8. Reforça aí, irmão. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Isso. Homicídio, assassinato. Um irmão matou o outro por causa da inveja. Então, cuidado. A inveja, ela mata. A inveja mata, irmão. Você acha que não tem pessoas que fazem macumba por causa da inveja? Ela tem tanta raiva de ti que ela vai no macumbeiro, vai numa feiticeira e tenta fazer feitiço. Se você não tiver uma cobertura espiritual, ai da sua vida. E tem gente que não acredita nessas coisas, porque pessoas incrédulas, elas não acreditam. Entendeu? Mas a inveja, ela gera isso, sentimento muito ruim. Se nós temos a Bíblia como prova que um irmão matou o outro por causa da inveja, imagine uma pessoa que não é nada sua, que sente inveja de você pelo seu andar. Tem pessoas que têm inveja do cabelo da outra, do olhar da outra, do sorriso da outra, das vestes da outra. Tem pessoas que têm inveja. Porque a inveja, ela é também uma cobiça. A pessoa cobiça a coisa do outro e acaba deixando o sentimento ruim da inveja tomar conta. Então você tem muito cuidado. Você que tem um cabelinho bonito, que alguém fica pegando no seu cabelo, mas é bonito, nossa, cuidado. Não é toda mão que pode tocar na sua cabeça. Você que gosta que todo profeta bota a mão na sua cabeça. Porque a Bíblia diz que a ninguém coloca a mão precipitadamente. Que às vezes a pessoa está tocando dizendo que está bonito e está com inveja. E principalmente quando ela começa a dizer, está bonito, mas se tu fizer isso, vai ficar mais bonito ainda. É inveja. Porque se o cabelo é bonito,
Não precisa ficar mais bonito. Já é bonito. Amém, queridos? Quando tem cabelo que precisa de milagre, certo? E Jesus faz o milagre. Mas tem cabelo que já é perfeito, já é bonito. Então não precisa mais de milagre. Milagre é o livramento, ser protegido contra o mal. Amém? Então cuidado, a inveja é muito grande. Muito grande, queridos. Sério mesmo isso. Quem está entendendo? Então, o primeiro homicídio na Bíblia Sagrada que nós vimos aqui foi por causa da inveja. Ele ficou com tanta inveja do seu irmão que se chegou a Deus e Deus gostou dele, que matou. Matou. José só não morreu porque Deus tinha uma promessa muito grande também. José também só não morreu por causa de uma promessa muito grande. É bom botar esses meninos para sentar ali, irmão, para não ficar atrapalhando o que eu estou ensinando aqui. Aí os irmãos já tiram a visão, o foco. Amém? Segura lá, sentado lá. Isso. Dá uma balinha para ele, uma água, vai dar tudo certo. Amém? Quem entendeu? Gênesis 37, a Bíblia diz que José foi perseguido pelos seus irmãos por causa de quê? Inveja. Israel amava mais a José e seus irmãos o aborreciam, ou seja, se invejava contra ele. Aí José teve sonhos e isso fez com que os seus irmãos ainda ficassem com mais inveja dele. Eles se aborreciam. Além dele ser amado, ele era um sonhador e isso gerou inveja, ou seja, os irmãos de José sentiram inveja dele. Eram irmãos, não era de longe, eram irmãos que moravam na mesma casa, que tinham o mesmo pai, que viviam juntos. A inveja foi tão grande que eles decidiram matar o José. E jogaram ele aonde? Numa cisterna. Para ele morrer. Só que havia um projeto de Deus. E Deus cumpriu na vida de José a promessa. Só que ele sofreu muito, queridos, por causa da inveja. Você sabia, a pessoa que é invejada assim, ela sofre, ela tem sentimentos. Ela sente muito dores. Então a inveja é algo muito perigoso. A pessoa pode morrer ou matar outra por causa da inveja. Amém, queridos? Quem está entendendo? É só você ler comigo primeiro livro de Samuel 18, 15 e 16. Porque aqui nós não estamos inventando coisa, nós estamos falando a verdade. Falando sobre um sentimento ruim. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo 15 e 16. Alguém encontra aí? O varão do microfone já corre lá embaixo para alguém ler. Lê, irmão, de pé, com reverência e com voz alta para ficar melhor. Amém? Quem encontrar já vai ficar de pé, porque é para o varão do microfone ver e correr aí. 18, 15 e 16. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saíam e entravam diante deles. Amém. Esse receio aí é a inveja. Quem conhece a história sabe que Saul, ele perseguia Davi por causa da inveja. Ele tinha um sentimento de inveja contra Davi.
E Saul perseguiu várias vezes a Davi por causa da inveja. Ele tinha inveja de Davi e queria matar Davi. Então, irmãos, inveja é algo sério. Geralmente a inveja ela surge de pessoas que às vezes não são conformadas. São pessoas inconformadas com o seu estado, com a sua vida, com a sua posição. E a inveja, eu falei para os irmãos que a inveja ela é uma cobiça também. Uma pessoa que cobiça, e a Bíblia diz para a gente não cobiçar as coisas alheias. Entendeu? Então a inveja ela é esse sentimento. Nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada que Davi ele só não morreu também porque Deus tinha uma promessa e Davi era alguém segundo o coração de Deus. E Deus não deixou Saul matar ele e colocou um Jonatas na vida de Davi, que amava muito a Davi, a ponto de proteger ele. Amém? Não se preocupa. Nenhum invejoso vai matar você, porque Deus vai colocar um Jonatas para te ajudar. Quem crê? Glória a Deus. Eu disse que a inveja faz o que, irmãos? A inveja mata. Querido, nós vamos olhar, tem muito exemplo na Bíblia, mas eu quero ser bem breve aqui. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada para uma mulher que ela tinha tanta inveja que ela sentiu vontade de morrer, só de inveja. Quem tem Bíblia aí? Gênesis capítulo 30, versículo 31. Gênesis capítulo 30, versículo 1, a Bíblia diz que Raquel sentiu tanta inveja de Lia, sua irmã, porque Raquel não tinha filho, era estéril. Ela sentiu tanta inveja que ela sentiu vontade de morrer. Imagina a pessoa que tem tanta inveja que se não conseguir algo, ela disse: se tu não me der filhos. Raquel fala para seu esposo Jacó, no capítulo 30, versículo 1 de Gênesis, que se ele não desse filho para ela, ela ia morrer, porque ela tinha inveja. A Bíblia diz que ela tinha inveja da sua irmã Lia, que tinha filhos e ela não tinha. Imagina isso. Alguém vai ler para nós confirmar. Gênesis, repito, Gênesis capítulo 30, versículo 1. A Bíblia diz que Raquel sentiu tanta inveja de sua irmã Lia, que disse para Jacó, seu esposo, que se ele não desse filhos para ela, ela ia morrer. Então tem gente que tem tanta inveja que não consegue algo e quer morrer. Então a inveja mata. Encontrou aí? Lê aí para confirmar. Glória a Deus. O que a gente está falando. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dar-me filhos, senão morro. Já pensou? Que situação é essa? Da pessoa querer algo e se não tiver vai querer morrer. Isso é terrível, irmão. Isso não é de Deus, não. Então a inveja é algo do diabo, querido. E você tem que ficar armado contra essa coisa maligna de inveja. E eu vou te dar algumas características. Eu já estou dando algumas características para você vencer a inveja. Eu já dei aqui, já citei. Alguns carinhos exagerados, pode ser inveja. Alguns elogios descontrolados.
Pode ser inveja, você tem que estar atento, você tem que estar esperto. Que tem pessoas que podem ter inveja de você e você nem sabe. Por que eu estou te alertando isso? Porque a inveja é algo perigoso. Se o primeiro homicídio partiu de um sentimento de inveja, se nós vemos aqui que a mulher de um dos patriarcas, a saber Raquel, sentiu tanta inveja a ponto de querer morrer, ei, é algo muito terrível. Então nós temos que se alertar. Tem gente que talvez tenha inveja de você, tem gente que talvez tenha inveja dos teus negócios, do que você tem, ou inveja do que você faz, do que você é. É muito perigoso. É algo muito perigoso, por isso que eu estou ministrando isso, que isso não pode existir, irmãos. Dentro de nós, não. Isso tem que ser aniquilado de nós. Tem gente que tem inveja da igreja do Senhor. Você sabia disso? Isso não pode existir. Ah, mas é bíblico. Com certeza. É bíblico. E você sabia que prenderam Jesus? Entregaram Jesus por causa da inveja. Como é a inveja? A pessoa sabe que você tem capacidade, que você é importante, que você é útil, mas às vezes ela te persegue, não é porque você é ruim, não é porque você é um nada da vida, não. Às vezes você enfrenta dificuldade, às vezes você enfrenta barreiras, enfrenta inimigo, enfrenta adversidade. Não é porque você é ruim, não é porque você é uma pessoa menosprezada, não. É porque você é importante, é porque tem um brilho em você. Então, se você está sendo perseguido, se pessoas têm inveja de você, é porque tem algo bom em você, é porque tem algo importante em você, é porque tem algo de Deus em você, e é por isso que tem inveja. O diabo, o Lúcifer, ele diz: eu subirei até os altos, e começa. Eu vou erguer um trono acima do trono dele, serei semelhante a ele. Isso já é um sentimento que podemos dizer de inveja. E esse negócio é muito perigoso. Existe a inspiração de ver uma pessoa fazer algo e gostar daquilo. O sentimento bom. Nossa, quero ser como ele. No sentido bom. Deus conhece o coração bom. Mas tem pessoas que é o coração ruim. Ela elogia. Nossa, que coisa maravilhosa. Parabéns pelo teu sucesso, pelo teu trabalho. Parabéns, o teu negócio está crescendo, que bom. Elogios bons vai te ajudar. Mas se for inveja, é muito perigoso. Só que a inveja, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ela vem para desconstruir o que foi construído. Então é muito perigoso. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou começar a aplicar aqui agora. A inveja, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, escute, senhores e senhoras, ela vem para desconstruir aquilo que foi construído. Amém? Existe em todos os aspectos. Por exemplo, você tem um negócio, muitas das vezes alguém pode chegar com palavras negativas para você, esse negócio não vai para frente, inventa outra coisa. Principalmente quando você está começando. Na maioria das vezes, não é que é difícil, é que essa pessoa pode estar tomada de um sentimento de invejoso e está trazendo palavras negativas para parar você. Então tenha muito cuidado. Entendeu? Uma obra como essa, que hoje um culto como esse, abençoado, muitas pessoas aprendendo a palavra de Deus. Alguém tomado por um sentimento de inveja pode chegar para você e dizer: não vai mais para esse culto de doutrina não, ouvir esse pastor, que ele é um mentiroso, que ele é um chato, ele tá te enganando.
ele está te iludindo. Pessoas tomadas por um sentimento de inveja podem implantar isso na tua mente, no teu coração. Por quê? Porque Jesus, ele pregava e as pessoas tomadas de sentimento de inveja chamaram ele de mentiroso, disseram que ele tinha demônio, chamaram ele de Beelzebul, que ele expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios, e não era. Sentiram inveja de Jesus de todas as formas. E quem era? Eram os religiosos da época, os fariseus, os escribas, os anciões. Eram os religiosos que perseguiam Jesus. Eram mais seitas da época. Os que se diziam cristãos. E tentaram de todas as formas querer condenar ele por causa da inveja. Só isso. Entendeu? Não era que o que Jesus estava fazendo, entendeu? Incomodava eles no sentido ruim, não. Eles sabiam. Só que eles não quiseram aceitar que a obra era de Deus. Porque um dos fariseus, a saber, Nicodemo, chegou para Jesus e ele disse o quê? No capítulo 3 de João, se você observar, o Nicodemos era um fariseu. Ele chegou para Jesus e disse assim: mestre, sabemos que tu és vindo de Deus. E ele começa a falar, porque ninguém pode fazer esses sinais. Ele usa o termo sabemos porque ele era do grupo dos fariseus. Então, todos os fariseus sabiam que Cristo era mesmo vindo de Deus. Só que eles tinham inveja, então eles queriam desconstruir aquilo que Jesus vinha construindo. E Jesus começou a fazer operações, começou a curar nos sábados, e eles começaram a se levantar, dizer que Jesus estava transgredindo a lei, transgredindo o sábado, e começaram a se levantar. Jesus Cristo andando com os discípulos começam a colher espigas, e começam a trabalhar no dia de sábado, eles começaram a querer condenar, se levantaram. E Jesus teve que repreender para eles e explicar para eles o verdadeiro sentido do sábado. Eram os religiosos da época. Então você tem que ter muito cuidado, que muitas das vezes a pessoa começa a criticar a outra, é inveja. Começa a falar mal da outra, apontar defeito nisso e naquilo. Muitas das vezes é inveja. Entendeu? Ela não quer admitir que você é alguém especial. Porque a inveja não deixa. A inveja toma ela assim. Amém? E entregaram Jesus por causa da inveja. Nós vamos ter bases aqui. Tem muitos versículos. Quem tem Mateus 27, 18 aí na Bíblia? Por gentileza. Mateus 27, 18. E Jesus nunca gostou desse negócio de inveja, principalmente de um irmão perseguindo o outro, de uma igreja perseguindo a outra, porque uma certa vez, senhoras, escutem, uma certa vez, um grupo dos discípulos encontraram um homem expulsando demônio no nome de Jesus, e eles chegaram: mestre, nós vimos um que em teu nome expulsava demônios, e nós proibimos ele, porque ele não é do nosso grupo, ele não é da nossa igreja, porque é só a nossa igreja que vai para o céu, é só a nossa igreja que vai entrar no céu, e a dele não vai, estou explicando. Jesus disse: não proíba ele, porque ninguém que faça esse tipo de obra. E Jesus disse que aquele que não é contra nós, é por nós. Então não proíba eles, explicando para os irmãos na linguagem popular. Então é isso. Nós não somos exclusivos. Amém, queridos? E eu vou falar para vocês, toda igreja que diz que serve a Cristo e eles se intitulam exclusivamente salvos, só eles, pula fora. Porque nós não podemos se intitular que só nós vamos ser salvos. Só a nossa denominação vai se salvar. Já é uma heresia nós pregarmos isso. Porque Deus, ele não vem buscar a placa da igreja, o CNPJ. Ele vem buscar povos, pessoas limpas, puras de coração,
Não existe base bíblica para você dizer é só a Assembleia de Deus que vai ser salvo, é só a Deus Amor, é só a Quadrangular, é só a Adventista, é só Testemunho de Jeová. Não existe nenhuma base para isso. Entendeu? E hoje, infelizmente, é isso. Os grupos começam a se perseguir. Só que nós temos que pregar e combater isso. Porque tudo que vem do inimigo, nós vamos repreender. Amém, queridos? E nós estamos à luz da Bíblia, à luz da palavra, ensinando para os irmãos não serem confundidos. Pode ler aí? Mateus 27, 18. Eu não posso fugir muito do contexto, senão vou entrar em outro assunto, em outro tema, e aí vão ficar com mais raiva de mim. Porque sabia que por inveja o havia entregado. Por quê? Sabia. Que o quê? Por inveja o havia... Fala essa palavra inveja bem forte aí. Inveja o havia entregado. Eles entregaram Jesus por causa da inveja, varão. Inveja. Pegaram o Barrabás. Vou no contexto para todo mundo entender. E na visão deles, o rei pega, manda soltar o Barrabás, que é o pior bandido que tem na época. Vamos pegar ele, que com certeza não é possível que o povo vai querer esse bandido e deixar esse homem. Por quê? Porque o Pilatos já sabia que Jesus ele era inocente. A esposa também. Que Jesus era inocente. O que é que acontece? Vamos pegar o pior bandido, como de costume, vamos soltar ele aí. E vamos fazer aqui um jogo aqui para eles escolherem, uma votação. Se eles escolherem a Jesus, Jesus solto. Se querem o Barrabás, o Barrabás. Aí, meu irmão, na hora começaram a cantar, clamar, crucifiquem a Jesus e soltem o Barrabás. Liberdade ao Barrabás e crucifiquem Jesus. Só que eles deram essa pressão. Eles sabiam que era só inveja. Então ali, queridos, os reis da época, entendeu? Os governantes da época, sabia que o grupo religioso que entregou Jesus, foi um grupo religioso que entregou Jesus a Pôncio Pilatos, e o quê? Para ele ser chicoteado, para ele sofrer na mão dos exércitos, com chicotes. E ele vai sofrer muito, Cristo. E eles sabiam que esse grupo entregou ele por causa da inveja. Então o diabo sabia, irmãos, que eles tinham entregado Jesus simplesmente por causa do sentimento da inveja. É muito sério isso. Amém? Então, os invejosos eles vão querer desconstruir um projeto, trazendo isso, caçando defeitos, caçando brechas. Então, quero alertar você a orar mais, a buscar mais, a cercar mais, colocar um muro, isso é espiritual, um muro de oração sobre a tua vida, um muro de intimidade com Deus. Porque tem gente que está aqui que não morreu ainda, porque Deus protegeu, porque Deus te guardou. Se ainda não faliu, os seus negócios ainda não faliu e não vai falir, porque Jesus te protegeu, mas a inveja já veio, já bateu na porta. Então, coma muito cuidado. Invejoso, você faz uma planta de um projeto, uma construção de uma casa, você diz, eu quero minha casa com 3 quartos, 5 quartos. Se ele chegar lá, ele vai dizer, não está bom com 3 quartos, faz 4, não, faz só 2. Ele sempre vai ter uma opinião. E eu tenho medo de dar essas opiniões. Por quê? Porque o projeto não é meu, é da pessoa. Então é ela que tem que saber do jeito que ela quer,
Se ela quer grande, se ela quer pequeno, se ela quer largo, se ela quer estreito, se ela quer alto, se ela quer baixo. É dela, não é meu. E eu não fui contratado para fazer o serviço. Eu não sou mestre de obra. Eu não sou engenheiro. Eu não sou arquiteto. Eu tenho que orar. Se a pessoa pedir uma opinião, o que é que você acha? Você gosta assim? O que é que você me diz? Me dá uma opinião. Eu ouso ainda falar, mas ainda tenho que dizer. É você que tem que querer. Porque de repente eu vou querer uma coisa, depois você não gosta e eu vou ficar na culpa. Amém? Então, querido, 2024 entrou, chegou, passou o velho que ficou para trás. E eu quero trazer coisas novas para você, entendeu? Então nós temos que ter, cada dia nós temos que ter uma visão nova. Cada ano nós temos que ter um amadurecimento, coisas novas. E eu estou trazendo, a palavra é a mesma, mas a luz, a visão vem mais clara, entendeu? E mais profunda para nós, porque nós estamos nos últimos dias, então nós temos que estar mais revestido, preparado, porque nos últimos dias se apostarão muitos da fé, da sã doutrina, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônio. E aonde é que eles vão usar? Eles vão querer usar a própria palavra. Amém, queridos? Nós estamos num tempo que a gente não pode fazer uma oração mais expulsando os demônios, usando os nomes que eles recebem lá nos seus lugares, nos centros, que alguém pode processar, alguém pode, entendeu? E é crime já, isso já é crime. Se eu orar aqui expulsando uma pomba gira, um Zé Pilinta, já é crime diante da sociedade. É crime, entendeu? Possa não ser pecado, que tem crime que não é pecado, mas tem crime que é pecado. Entendeu? Se for um crime, por exemplo, eu orar a Deus, dobrar o meu joelho, eu vou cometer esse crime, mas não vou deixar de orar ao meu Deus. Amém? Estamos chegando nos últimos dias. Aí você ainda deixa um sentimento ruim desse entrar em você. Aí você ainda fica preocupado com bens materiais. Tem que lutar para querer, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Pode ser daqui a 10, daqui a 1, daqui a 1 minuto, daqui a 1 ano, daqui a 1000 anos. É o tempo de Deus, é Ele que sabe. Porque um dia para Deus é como 1000 e 1000 é como 1. Então vai entender o mistério. Mas cada dia se aproxima, isso nós sabemos. Então o que é que acontece? Nós se chegar mais a Deus, se apegar mais a Deus, continuar nessa terra, sim. Mas nós temos que se apegar mais a Deus, porque já é a última hora. Aleluia, Deus. Olha a perseguição contra Jesus, Simão. Vamos ler mais, tem Bíblia aqui para nós. Mateus 12, do 1 ao 7. Mateus 12, do 1 ao 7. Então nós vimos aqui na Bíblia Sagrada, em Mateus 27, 18, que Jesus ali é entregue, e eles sabiam que era por causa da inveja. Jesus foi invejado no seu ministério. Muitas pessoas sentiam inveja de Jesus. Vamos lá? Encontrou, varão? Mateus 12, do verso 1 ao 7, lê aí para nós. É muito bom a gente estudar a Bíblia. Glória a Deus. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Até? Qual é o
Pode ler mais, vai lá. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpas? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. É muito forte isso aí. Quem está entendendo? Você vê aí que a perseguição deles aí, dos fariseus, os discípulos não podiam nem quebrar umas espigas de milho que os fariseus perseguiam. Porque até assim, os invejosos, até do que você come, eles sentem inveja. Entendeu? Até do trabalho que você faz. É muito complicado. Você tem que estar muito atento. Muito cuidado. É muito forte, irmão. A Bíblia Sagrada é tremenda. Vou ler mais um aqui, João 5:18. Então, os fariseus, eles perseguiam Jesus sempre, e eles colocavam a questão do sábado para querer condenar o trabalho de Jesus e dos discípulos. Mas era pura inveja. Amém? Esses dias eu vi um pastor aí, não vou falar o nome, questão de ética, pregando que só a igreja deles ia para o céu. Eu vi, irmão, naquele homem um sentimento de inveja muito grande. Ele afirmando com toda clareza que todas as outras igrejas eram do demônio e só a dele era de Deus. Eu digo, exclusividade. Exclusividade, ela é pecado. A Bíblia diz que nós nem podemos julgar o servo alheio, que com a mesma medida que a gente julga, nós vamos ser julgados também. Então, eu não sei o que é que se passa na mente das pessoas no século que nós estamos passando. Na época que nós estamos, pessoas estão agindo dessa forma, irmãos. É muito triste. E o que é que eu devo fazer, pastor? A Bíblia diz para nós ter cuidado com que as más companhias corrompem os bons costumes. Então você pode ser enganado e acabar perdendo a sua bênção. Quem entendeu? Glória a Jesus. Aleluia. Olha, eu vou ler 5:16 aqui. E por causa disso, os judeus perseguiam Jesus. Perseguiam Jesus. Que ele se declarou o Filho de Deus. Em vez deles se alegarem, eles ficaram perseguindo Jesus. Em vez deles darem glória, como os outros cegos que enxergaram deram glória, os aleijados que andaram deram glória, eles ficaram, zangados e perseguiram Jesus. Para quê? Procuravam matá-lo, eles queriam matar Jesus, porque fazia essas coisas. E sabe o que era que eles queriam fazer? Matar Jesus, porque ele fazia os milagres no sábado. Viu? Eles queriam matar Jesus, porque os milagres eram no sábado. Ele mandava paralítico pegar a cama e andar no sábado. E não podia, entendeu? Os costumes, os protocolos. Aí Jesus quebrou todos esses protocolos. E isso foi incomodando, entendeu? Então hoje é muito perigoso para nós nos nossos dias a perseguição por causa disso, porque a gente vai quebrar muitos protocolos. Então essas quebras de
protocolos vai gerar isso, perseguição à igreja. Porque vai vir alguns protocolos que a gente não vai poder pregar isso, pregar aquilo, não vamos poder pregar contra os homossexuais, vamos ser perseguidos, não vamos poder pregar assim, porque senão nós não vamos ser salvos. Então vai vir muita coisa, já está vindo. Então quero alertar os irmãos, tudo isso pode ser gerado a partir de um sentimento ruim chamado inveja. Então, para você ver o que é que uma inveja faz. Entendeu? Eles queriam matar Jesus. Tudo isso era inveja. E Jesus respondendo, disse assim: o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matar ele. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai. Aí era que eles perseguiam mesmo. Entendeu? Então, queridos, quero que os irmãos fiquem de pé para nós orarmos. E vamos entender a Bíblia Sagrada. Aleluia, Deus. Quero orar pela sua vida para Deus te proteger e te livrar dos lábios invejosos, dos olhos invejosos, das línguas invejosas, dos sentimentos invejosos. Aleluia. Para que Deus venha conformar você com o que você é, com o que Ele te deu. Entendeu? Para que a inveja não venha morar no seu coração. Não dê espaço para a inveja. Não deixe a inveja morar no seu coração. Para que Deus venha cercar você e nada venha perturbar a sua mente. A inveja não vai ter espaço para você. Que nós já aprendemos que ela é perversa. Amém? Você pode ficar de pé e orar comigo nessa noite. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai amado e Pai santo, nesse momento eu quero liberar uma palavra sobre a vida desse homem, dessa mulher. Toda inveja, toda obra do mal, Senhor, contra a vida dele, contra a vida dela. Nós aprendemos nessa noite que a inveja é um sentimento maligno que vem, meu Deus, na mente e no coração das pessoas, mas nós expulsamos agora em nome de Jesus. Vá embora e não volta mais em nome de Jesus. Que esse homem, essa mulher seja brindada, a mente brindada, o coração guardado, em nome de Jesus, de toda malícia de inveja. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, nós repreendemos agora toda inveja, toda perseguição ao contrário. Em nome de Jesus, agora vá embora em nome de Jesus. Inveja contra essa obra, contra essa igreja, em nome de Jesus não vai prevalecer. Toda inveja contra os obreiros, nós repreendemos agora. Toda inveja contra o ciclo de oração, nós repreendemos. Toda inveja contra o casamento do irmão, o casamento da irmã, nós repreendemos. Toda inveja contra as nossas crianças, nós repreendemos. Toda inveja contra os nossos jovens, nós repreendemos. Toda inveja contra a obra de Deus aqui, nós repreendemos. Toda inveja contra a vida do pastor Luiz, nós repreendemos em nome de Jesus. Contra a vida da missionária Maria, nós repreendemos. Eu repreendo toda inveja contra a tua empresa, contra o teu trabalho, nós repreendemos. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda inveja contra os teus estudos, nós repreendemos. Em nome de Jesus, contra a tua loja, contra os teus negócios, contra o teu empreendimento, toda inveja, nós repreendemos em nome de Jesus. Que haja crescimento, que haja bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal e nada pode prevalecer. Em nome de Jesus, todo o mal já foi embora. Tudo que está travado por causa da inveja, nós repreendemos agora. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda obra de inveja, toda palavra ao contrário, todo pensamento negativo. Em nome de Jesus, nós repreendemos e toda a igreja pode tomar posse nessa noite. Amém?
A mão em posição de receber para nós encerrar.